irmão? Para onde você vai? Onde você quer chegar? Que eu só não perca a tua presença. São perguntas que movem a nossa vida. Aonde eu quero Que chegar? eu perca tudo. Quais são os seus Que eu objetivos? só não perca a tua presença. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Eu não tenho nada além de ti. Se o seu sonho inclui Deus, se o seu sonho glorifica a Deus, está no caminho certo. Mas se seu sonho não tem Deus, não inclui Ele, faça o caminho. E o sonho pode ser material. O sonho é ter uma casa. Não tem problema. Mas coloque Deus no centro. Coloque Deus. Fala, Senhor, a minha casa vai ser a extensão da tua igreja. Minha casa vai honrar o Senhor. Não para você conseguir, mas de verdade. Oh, aleluia, santo é teu nome. Deus é financiador. Deus pensa como um financiador. Oh, porque Ele sabe todas as coisas. Ana descia de ano em ano. A palavra de Deus diz que ela ia todo ano sacrificar o Senhor. E todo ano ela descia frustrada e voltava para casa frustrada. Porque o sonho de Ana era ser mãe. O sonho de Ana era ter um filho. Mas num belo dia Deus atende a sua oração. Mas por que Deus atende a oração de Ana? Porque ela olhou o propósito de Deus. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um sacerdote. E ela fala, Senhor, se me deres um filho eu vou entregar a você. Na hora Deus, opa, alguém me chamou para um negócio. Alguém me chamou para ser sócio de um negócio. Eu preciso de um profeta. Porque a casa do Senhor estava corrompida. O sacerdote estava corrompido. Os filhos de Eli se prostituíam. Abusavam das mulheres. Roubavam do dinheiro do templo. Então o sacerdote estava corrompido. Mas Ana falou com Deus, eu te entrego. Tocou em Deus, tocou no coração de Deus. E ela voltou para casa. E teve Samuel e entregou Samuel. E o engraçado é que Deus, irmão, cumpre. Mas muito mais do que nós imaginamos. Se você continuar lendo o texto, ela teve mais 7 filhos. Não só Samuel, mas Deus deu para ela mais 7 filhos. Por quê? Porque ela entregou tudo ao Senhor. Amém? Que não seja diferente da tua vida. Nossa vida não pode ser diferente daquilo que Deus tem falado nas suas escrituras. Você quer entender o coração de Deus? Quer entender a mente de Deus? É através das escrituras sagradas. Vamos ler agora, irmão, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ver a palavra que Deus tem para ministrar no meu e teu coração nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém, igreja? Diz assim a palavra do bom mestre. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola
ao que entraram. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, apanhavam que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram, e um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com ele no templo, soltando e louvando a Deus. Viu todo o povo e andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Pode se sentar, irmão, fica à vontade. Irmão, o livro de Atos é o livro da história da igreja. Jesus sobe aos céus, ele fica 40 dias aqui com seus discípulos e sobe aos céus, e ele dá uma orientação muito clara para os discípulos ficar em Jerusalém até que desça do alto o outro Consolador. E se você ler Atos 1, eles ficam em oração e o Espírito Santo toma aquele lugar. O Espírito de Deus toma aquelas pessoas, e a Bíblia fala que eles falaram em novas línguas, profetizaram, falaram novas línguas, pregaram. Pedro faz o seu primeiro sermão e mais de 3.000 pessoas se convertem com esse sermão de Pedro. A obra do Senhor começa em Atos. Assim que Jesus sobe aos céus, ele deixa o seu legado para os seus discípulos, seus apóstolos. E a palavra de Deus, a gente chega aqui em Atos 3, o primeiro milagre depois da subida de Cristo. A Bíblia fala que Pedro e João estão indo ao templo orar. Estão indo para o templo fazer oração, fazer o seu papel, de judeu. Eles eram judeus da religião judaica, e na religião judaica é o costume a gente orar às 6, às 3, depois às 6 novamente. Tem um período de oração. E a Bíblia fala que eles iam na hora nona, era às 3 horas da tarde, eles iam orar, subindo ao templo orar, cumprir o seu papel de um bom judeu, daquele que prezava pela sua religião, daquele que prezava pelo templo. Mas o curioso é que neste dia, algo de novo vai acontecer. E como é costume, irmão, eles iam diariamente. Não é igual nós que vem na quarta, sexta ou domingo, não, é diariamente a oração. É direto. Porque você pode perceber isso, que o coxo era levado diariamente. Então era algo diário que isso acontecia. Agora a Bíblia fala que esse coxo era posto ali todos os dias. Esse coxo era posto ali para pedir dinheiro, esmola, para quem entrava no templo. A vida desse homem era assim: acordava, alguém pegava ele e já colocava ele na porta do templo para ele pedir esmola enquanto havia oração. Acabando as orações 6 horas da tarde, pegavam ele novamente e levavam para casa. Um pedidor de esmola,
E para quem não sabe, o livro de Atos é escrito por um homem chamado Lucas, e ele é médico, e ele é curioso porque ele deixa muito claro que ele era coxo de nascença. Ele nasceu assim. Ele não ficou, ele não teve um acidente que deixou ele dessa forma. Ele não passou por uma cirurgia que deixou ele desse jeito, um tombo, não. Ele nasceu paralítico. Ele nasce dessa forma. É o estado dele. Ele nasceu, irmão. Preste bem atenção nisso. Quem teve culpa nisso? Ele nasceu dessa forma. Não foi um tombo, não foi uma cirurgia, não foi um desleixo de alguém. Não, ele nasceu assim. E quem nascia dessa forma naquela época, com alguma deficiência física, cego, coxo, manco, corcunda, seja de qualquer forma, era tido como amaldiçoado. Era um anátema, era uma pessoa que envergonhava a família. E ele fica na porta do templo, ele não pode entrar para dentro do templo. Por quê? Porque ele era um amaldiçoado. Ele não podia entrar no templo para adorar a Deus. Ele não tinha o prazer de entrar dentro da igreja, do templo, porque ele era um amaldiçoado. E ele nasceu dessa forma. Se você ler no capítulo 4 de Atos, até fala a idade dele, 40 anos. Agora, quantos anos esse homem viveu dessa forma nesses dias? 15 talvez, 20. Vivendo nesse estado de todos os dias ser a mesma coisa, sendo levado para a porta do templo e vendo pessoas entrarem e saindo do templo. Talvez tinha dia que ele ganhava mais esmola, o povo estava mais generoso. Talvez tinha dia que não ganhava nada. E um detalhe que a Bíblia traz, irmão, é que todos conheciam ele. Todos que subiam ao templo para orar conhecia esse homem. Ele era conhecido, porque na hora que ele entra para dentro do templo, a Bíblia fala que eles o conhecem. Quem está lá dentro o conhece. É mais de 20, 15 anos na porta do templo, e as pessoas passando e olhando para ele, uns dando esmola, outros talvez rindo, zombando, amaldiçoando. Gente de todo tipo passava por ali. Mas a história desse homem vai mudar. Um dia vai mudar. Agora eu te falo que expectativa talvez que ele tinha. Que expectativa que esse homem tinha de ser curado. E vou além, irmão. Jesus foi ao templo muitas vezes e viu esse homem ali. Jesus muitas das vezes subiu ao templo para falar, e esse homem talvez estava ali, e Jesus o viu e não o curou. Jesus, irmão, pode curar todas as doenças, mas será que ele vai curar todas as doenças? Poder ele pode. Poder, Jesus pode fazer todas as coisas. Ele pode curar todas as doenças. Mas será que ele vai curar todos nós? Agora, isso não pode fazer diferença na tua vida de servir ele ou não.
Não pode fazer diferença na tua vida se Jesus te curar ou não, se Ele abrir a porta hoje para você ou não, porque nós temos que servir a Cristo por quem Ele é, não porque Ele faz. Você tem que buscar a Jesus pelo que Ele é na tua vida, pelo que Ele é na minha vida. Todos os milagres que Jesus fez tem dois aspectos: provisórios e temporais. A multiplicação dos peixes e dos pães, temporal. Fez, o povo comeu e o que? Acabou. Ou até hoje está jorrando pão? Não está. A ressurreição de Lázaro, provisório. Ele providenciou para Lázaro a ressurreição, mas Lázaro voltou o quê? A morrer depois. Então os milagres que Jesus faz é para aqui e agora, e Ele vai fazer na tua vida, Ele pode fazer na tua vida, realizar na tua história, mas não se apegue a isso. Adore ao Deus do milagre, não ao milagre. Adore a Deus, glorifique a Deus, busque Deus. Espere o milagre, espere mesmo o milagre, mas queira mais o dono do milagre, queira mais estar com quem faz o milagre. Não viva de milagre, seja discípulo, irmão. Seja discípulo, por favor. A Bíblia não relata um milagre na vida desses 12 homens. Um milagre, uma cura, a Bíblia não relata. Se fez, a Bíblia não relata. Mas nenhum deles abandonou Jesus. Só Judas que traiu. Ah, Pedro traiu, mas ele estava lá depois. Se arrependeu. E quando Jesus perguntou para eles quem eu sou, Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, o enviado. Como você tem visto Jesus? O dono do milagre? Ou aquele que você quer andar? Ou aquele que você quer na tua vida? Aquele que você não abre mão de estar com Ele? Ainda que Ele faça, ainda que não faça, Ele vai continuar sendo Jesus na minha, na tua vida. Mas a vida desse homem vai mudar neste dia aqui. Assim que Pedro e João vêm, parece que Pedro percebe, é hoje que é o milagre desse homem. Porque quando Pedro chega perto, ele pede algo, e Pedro fala com ele: olhe para mim. Pedro fala com ele. E o homem olha com aquele olhar de esperando que algo. Mas no coração dele ele está esperando o quê? O dinheiro, a esmola. Ele está esperando que Pedro vai dar para ele o dinheiro e vai embora. Ele está esperando que Pedro vai dar ali uma moeda, 2 moedas e vai embora. E ele olha para Pedro e João, e Pedro fala assim: não tenho ouro e nem prata. Irmão, imagina esse homem já desanimando. Pedro fala
fala com ele: eu não tenho ouro e não tenho prata. Imagina o semblante desse homem caindo, desanimando. Porque é isso que eu quero. Eu quero o ouro e quero a prata. Eu quero a providência. Mas o que eu tenho, aí Pedro libera para ele: o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Irmão, a Bíblia fala para você ver, ele é coxo de nascença. A Bíblia fala que os seus joelhos se firmaram. E ele entra no templo glorificando a Deus. O que você tem esperado de Deus? O que você tem esperado do Senhor? A sua esperança está naquele que fez os céus e a terra? A sua esperança está em quem, irmão? Esse homem aqui, ó, nesse dia ele recebeu uma nova vida. Ele recebeu um novo propósito. Porque ele levantou e andou. Ele recebeu um milagre neste dia. Hoje pode ser o dia do seu milagre. Hoje pode ser o dia da mudança da sua vida. Por isso nós não podemos perder. Igual o Tiago fala: sede paciência, porque a esperança gera perseverança. E a perseverança gera esperança. Nós temos que ser perseverantes em Cristo. O segredo de uma caminhada com Deus chama-se perseverança, irmão. Perseverar em oração, perseverar em leitura da palavra, perseverar em vir nos cultos, orando, glorificando, exaltando a Deus, perseverar lutando contra a minha carne. Chama-se perseverança, perseverar, constância. Um dia estamos voando em Cristo. Tem semanas que estamos voando no Senhor. A fé está lá em cima, bate no teto. Mas entra a semana que nós não queremos nem orar. Não queremos saber de Deus, saber da palavra. O povo da igreja já não é mais irmão. Persevere em Cristo, irmão. Sabe por quê? Porque você não sabe a hora e nem o dia. E isso eu não vou falar para a volta de Jesus, não, porque nós não sabemos nem a hora e nem o dia, como diz a palavra do Senhor. Mas esse homem aqui, ó, você não sabe nem a hora e nem o dia que Deus quer te abençoar. Você não sabe nem a hora e nem o dia que Deus, na sua graça, na tua infinita misericórdia, resolveu mudar a tua vida, resolveu mudar a tua história. Então persevere no Senhor, persevere em Cristo. Irmãos, está doendo. Ah, mas está, irmãos, esse homem na porta ali, 40 anos ele tinha. Um homem conhecido. E era um pedidor de esmola, talvez do mais alto escalão. Ficava na porta da igreja. E ninguém falava nada, ninguém tirava ele. Ele ainda tinha pessoas para levar ele lá. A Bíblia fala, ué, era levado um homem, você vê, ele era levado. Ele ainda tinha pessoas para levar ele.
Quem era este homem? Mas neste dia aqui a história dele mudou, porque ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com a verdade. Não tem nem ouro nem prata, mas ele levanta e anda. E depois Pedro começa o sermão dele pregando sobre Jesus. Pedro aproveita a oportunidade que o povo reuniu para ver o milagre. Ele vai lá e começa um sermão, ele prega o seu segundo sermão. Agora, irmão, todos nós queremos uma mudança de vida. Todos nós. E a mudança vem quando nós esperamos no Senhor. Quando nós esperamos com paciência, como diz o Salmo, esperei com paciência no Senhor. Tiago vai dizer, e para mim é muito claro que ele diz: a paciência gera perseverança e a perseverança gera esperança. Vivemos pela fé. A Bíblia é muito clara e limpa e linda quando diz que nós vivemos pela fé, porque o justo vive pela fé. E viver pela fé é esperar pelo autor e o consumador chamado Jesus Cristo. Tem luta que não é nossa. Tem luta que eu vou guerrear, sabe como? Descansando. Tem luta que eu vou guerrear de joelho, orando, clamando a Deus. Tem luta que eu vou guerrear louvando a Deus. Tem luta que eu vou guerrear apenas esperando nele. Está cansado? Espera no Senhor. Está oprimido? Vai até Ele, como Ele diz: vinde a mim todos que estáis oprimidos e carregados. E esse oprimidos e carregados ali é oprimidos e carregados mesmo. É no literal da palavra. É oprimido mesmo. Oprimido de tristeza, depressão, angústia. Essa é a palavra. E cansado. O cansado ali é cansado mesmo. Fadigado. É cansado mesmo. Cansado da vida. Cansado. Cansado, exausto. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. É um convite de Deus para mim e para a tua vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu o quê? Vos aliviarei. É Ele que vai te aliviar. É Ele que trouxe o alívio para esse homem. É Ele que trouxe o alívio para esse rapaz, que num dia comum, para ele, apenas mais um dia, talvez acordou cedo, tomou seu café, fez a mesma coisa, a mesma rotina. Mal ele sabia que no final daquele dia ele ia estar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Você pode estar vivendo talvez o mesmo dia, o mesmo trabalho, saindo de casa do mesmo jeito, mas pode ser aquele dia que Deus vai mudar a tua história, vai receber a notícia. Fica atento para a obra de Deus e para as coisas de Deus. Tenha um olhar. Olhe para Jesus. Esse convite que Pedro fez para ele: olhe para mim. Jesus te faz, olha para Ele. Olha para Jesus. Olha para aquele que é o autor e consumador da vida, da fé.
Aprenda o que é fé. Fé, eu tenho falado isso, fé não é emoção. Fé não é alegria. Fé não é tristeza. Fé não é amor. Nós somos dotados de sentimentos. Dotados. E sentimos sentimentos de vários tipos durante o dia, porque vamos receber notícias de várias formas. Triste, alegre, feliz. E vai. Mas a fé vai além disso. A fé é o firme fundamento. Fé não é parede. Fé não é piso. Fé é estrutura básica. Fé é o firme fundamento. Olha para você ver. É o fundamento. É o alicerce das coisas que não se vê, mas se espera. Está preocupado com o seu futuro? O que vai ser? Tenha fé. Creia em Deus. Creia naquele autor e consumador da vida. Se um dia Jesus chegar para você e falar: olhe para mim, olhe para Ele. Porque esse homem estava esperando esmola, o dinheiro. Mas Deus tinha algo melhor para ele. Deus não dá esmola, irmão. Ele dá o melhor. Ele dá sempre o melhor. Sempre. E Ele, como sabe todas as coisas, sabe o que é bom para mim e para você. Quando a gente ora, a gente está simplesmente conversando com aquele que sabe o futuro, com aquele que sabe o que vai acontecer amanhã. Você já pensou nisso? Quando você conversa com Deus, você está conversando com alguém que sabe todas as coisas e que conhece o futuro. Sua vida foi te dada através de Deus para viver para Ele, e para Ele são todas as coisas. Viva para Deus, coloque no altar de Deus a sua vida. Seja transparente para com Deus. Seja honesto para com Deus. Sabe, conversa com Ele com maior honestidade. Senhor, eu preciso do Senhor, Pai. Eu tenho pecado nisso, caído nisso. Preciso melhorar naquilo. Seja honesto para com Deus, que você vai ver Ele agir na tua vida. Eu sei que você veio nesta noite buscando talvez uma resposta do Senhor, buscando um milagre. Todos nós passamos por coisas, e eu tenho me assustado muito, irmão, com essa geração. Hoje eu estou na sala de aula dou aula para meninos de 13 a 18, e me assusta muito, isso me assusta muito, o quanto de remédio que esses meninos estão tomando. É muito. Menino de 15 anos dopado em sala de aula, dopado, quase dormindo, numa sala de 20, 12 toma remédio para ansiedade, para depressão. Irmão, como vai ser? Como vai ser? Que isso? Uma geração pegada ao celular.
agarrada na tela. Uma aluna minha, outro dia, eu fazendo uma brincadeira com eles: quanto tempo vocês passam no telefone? 14 horas no telefone. O dela deu 14 horas. Irmão, nós precisamos orar. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. Isso é guerra, meu irmão. É guerra. É guerra para nossa família se permanecer de pé. É guerra para o meu filho não sair dos caminhos do Senhor. É guerra para Deus proteger o meu filho. É guerra para Deus manter o meu casamento de pé. É guerra para manter minha família no altar. É guerra para minha vida não escorrer entre meus dedos. Estamos em guerra. Porque Satanás nunca deixou de ser Satanás. Satanás nunca deixou de existir. E Satanás não está dormindo. E é o único meio que nós temos, liguei acho que domingo isso, o único meio que nós temos de enfrentar ele é usando as armaduras de Deus. Efésios 6. Revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. E no final ele diz isso, para resistir o dia mau. E no final, permaneceis inabaláveis. Para nós permanecermos inabaláveis na fé. Amém, igreja? A oração salva. A oração é que move o coração de Deus. É a oração que move Deus. É a oração e a constância na oração. Sermos constantes em oração. Esse homem, a vida dele foi mudada naquele dia, porque ele ouviu e ousou olhar para Cristo. Lógico que ele foi Pedro e João, mas quem usou eles através do poder foi Jesus Cristo. A Bíblia não relata depois o que esse homem fez, mas eu te garanto que a vida dele mudou completamente. Algo que ele nunca fez na vida, que foi andar, ele passou a andar. Então, uma porta que Deus pode abrir para você, talvez é uma porta que você nunca pensou. Você nem pensa nessa porta, mas ela já está no coração de Deus. Amém? Vai ser louvado 2 hinos ali, irmão. Enquanto esses hinos são louvados, ore e glorifique a Deus. Peça ao seu Pai: vem, entra na minha vida, entra na minha história. Você pode ficar à vontade, ajoelhar, ficar em pé, mas não deixe de orar. Jesus vai te responder. Você pode profetizar para alguém: não